nascer de novo, troca o meu desejo de te conhecer, Jesus, mais que o ouro e toda a glória deste mundo, maior que tudo que os meus olhos possam ver, é bem maior o meu desejo de te conhecer, Jesus, dentro de mim. Acelerado, não tem mais que o ar que eu respiro, maior que o sol que brilha ao amanhecer, é bem maior o meu desejo de te conhecer, Jesus, mais que o ouro e toda a glória deste mundo, maior que tudo que os meus olhos possam ver, é bem maior o meu desejo de te conhecer, Jesus, dentro de mim. Este desejo pulsa mais que um coração acelerado, não tem explicação o quanto eu quero te conhecer. Humildemente peço a ti, eu quero tanto nascer de novo. Toca, Senhor, meu coração, que é velho como novo. Muito boa noite, você que está aí, chegando aí na nossa live. Eu peço a você curtir a live aí, também compartilhe com as pessoas que você conhece, seus contatos, na sua rede social, porque eu tenho certeza que o que Deus colocou em nosso coração hoje vai ser de grande benéfico para aqueles que aqui estiverem conosco. Jesus, o tempo todo, Ele vem nos chamando a atenção para ficarmos atentos
as coisas que acontecem no nosso interior, no nosso coração. Então, compartilhe a live, curta, comente, porque isso faz com que essa live ela chame a atenção até da plataforma para podermos alcançar o maior número de pessoas possível. Então compartilhe aí, tá vendo aí a tela do seu smartphone? Dá uns toquezinhos na tela para poder... Então os toques na tela, toca na tela e você vai estar curtindo essa live. Nós vamos estar falando de coisas especiais nessa noite. Hoje de noite, de quinta-feira, nós estamos abrindo a live, dizendo às pessoas para cuidar daquilo que está no coração, no íntimo. O que agrada a Deus não é a aparência, é o que está no coração. Os olhos de Deus estão fitados, voltados, fitos para aquilo que está dentro de nós. Porque Ele fala do coração, procede todas as coisas. Do nosso coração, do nosso interior. Então o olhar de Deus vai direto ao nosso coração. Então eu peço a você que vai chegando agora, chegou aí a Marlene, Marlene Simone, isso, vai passando aí também o Paulo Neto, o Boni também vai passando aí, está ligadinho conosco, Boni, né? Boni, Boni isso, Boni, isso. E outras pessoas que já curtiram a live, curta aí, passa adiante essa palavra, porque é necessário, é preciso que alguém acorde a nação, não só acordar no sentido de uma luta política, não, acordar espiritualmente falando. A palavra de Deus diz: desperta, ó tu que dormes. E muitas das vezes nós estamos dormindo espiritualmente falando. Então desperta, e nessa noite essa palavra vai trazer esse despertar da nossa fé. Nós lemos ontem, muito importante, acerca do cego de Jericó. Só recapitulando o que nós falamos ontem acerca do cego de Jericó. O cego de Jericó, para você ver, ele já disse que ele era cego e da determinada cidade de Jericó. Mas a Bíblia diz que esse cego de Jericó, ele tinha um nome, ele chamava Bartimeu, ele tinha uma família que era da família de Timeu, que era o seu pai. E ele também, anteriormente, ele tinha visão. Pastor, como é que o senhor prova isso? Leia, só você ler lá o livro. Deixa eu ler, eu li o livro de Mateus, deixa eu ver aqui. Você leia, eu vou passar para você. Marcos, aliás, capítulo 10, versículo 46. Fala que ele tinha nome, ele tinha família, anteriormente ele tinha visão, porque quando Jesus fala assim, o que queres que eu te faça, aqui no versículo 51, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele fala assim, que eu torne a ver. Então era uma pessoa que tinha uma vida estável, uma vida social, porque morava em Jericó, tinha família, mas ele carregava essa doença, essa enfermidade, ele foi acometido por essa enfermidade, que levou ele a perder tudo. Ele se tornou mendigo, como está escrito aqui. Se tornou mendigo, cego e mendigo ainda. A cegueira, o problema, afastou ele da família e ele ainda foi ser um mendigo, quer dizer, ainda vivia em situação de rua. Mas a situação dele mudou. A situação dele mudou. Porque quando ele teve um encontro com Jesus, mudou a situação. E falamos ontem, a sua situação, não importa ela qual seja, vai mudar. É só você crer.
É só você crer. Por isso que o trabalhar no nosso interior é muito importante. Aquele homem havia perdido tudo, porque no tempo que perdeu a visão, perdeu tudo. Foi abandonado, foi desprezado pela família e chegou à situação a qual ele estava. Mas tudo mudou, como tudo pode mudar para você. Há um ditado popular que diz: não há mal que permaneça para sempre, nem bem que dure eternamente. Infelizmente, tudo pode mudar. Para um lado, infelizmente, para o outro lado, felizmente. Então, tudo pode mudar. E para você que está sofrendo, pode ser hoje. Mas, pastor, a minha vida muda hoje. Hoje, eu falo uma coisa para você, a sua vida começa a mudar. Ela começa a mudar. Eu costumo falar isso. Uma vida, ela não muda de um dia para a noite, porque Jesus não é mágico, Jesus faz milagres. Jesus cura uma enfermidade, cura. Jesus tira uma dor, tira. Mas a transformação de uma vida é impossível ser no exato momento. Porque a transformação de vida exige um trabalhar em nós, principalmente no nosso interior. E nós vamos falar mais depois acerca disso. Então falamos muito desse cego, e depois a vida dele mudou e ele continuou seguindo a Jesus. A Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz que a bênção, ela é procedente da obediência. É procedente da obediência. A bênção, ela procede de obedecermos a Deus. Você vai lembrar de uma passagem muito clara, onde, lá no princípio, no livro de Gênesis, onde havia dois irmãos. Você conhece muito bem esses dois irmãos. Essa primeira família da Bíblia, que é Abel e Caim. Você lembra disso? Eu vou ler para você um pedacinho aqui. Abel, quando ele fala de Abel e Caim, deixa eu só marcar uma leitura aqui, que eu quero que você... Isso, Abel, lá no começo, lá no livro da Gênesis, você vai ver, é muito rápido que eu vou mostrar para você aqui, para nós entrarmos no contexto da palavra. Eu gosto de ir ensinando, falando aqui, sabe por quê? Porque as pessoas vão entrando, né? Vão entrando aí na live, vai curtindo, muitos não vai dar aquele tempo de assistir a live, mas coloca para fazer o download, para poder salva, né? Para assistir mais tarde. No livro de Gênesis, capítulo 4, olha só para você ver, Gênesis 4, fala que havia dois irmãos, Abel e Caim, né? Então, a Bíblia diz, no decorrer dos dias, os dois irmãos ofertaram a Deus. Aqui não fala que Deus pediu algo a Abel e Caim, não. Fala que ofertaram a Deus. Eles fizeram oferta a Deus. E a Bíblia diz que rolou um ciúmes entre Caim e Abel. Caim teve ciúmes de Abel e inveja de Abel, porque Deus aceitou Abel. E aceitou também a oferta de Abel. E para você ver que no decorrer, no desenrolar da história, você vai ver que o irmão Caim se levantou contra Abel e tirou a vida do próprio irmão. Quer dizer, essa questão de levantar pai contra filho, filho contra pai, irmão com irmão, não é da agora. Há muito e muito tempo já se acontecia isso. Mas não quer dizer que estou falando que isso é aprovado, tem que acontecer, não. Estou falando, vou dizer para você, que as coisas já aconteciam muito antes. E agora mais ainda, né? Com uma família de 4 pessoas
Já surgiu até um homicídio, hein? Em uma família. E milhares de famílias. Então, isso é um comentário à parte. Mas a Bíblia diz que Caim se levantou contra Abel. Mas Deus deu um aviso a Caim. Olha só, versículo 8, Gênesis 4, 8. Presta atenção que você vai ver. Gênesis 4, versículo 8. Diz Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra seu irmão Abel. Diz o Senhor, olha só, diz o Senhor a Caim. Quer dizer, olha só, Caim, Deus conversou com Caim antes da situação acontecer. Deus, ele traz o aviso, gente. Deus, ele nos mostra. Só que às vezes nós não queremos ver. Às vezes nós estamos tão focados em querer fazer algo, em querer se levantar contra um opressor, contra uma pessoa, contra aquele que fez algo contra a gente, que a gente não ouve a voz de Deus. Caim estava tão cheio de si, tão cheio de invejas, tão cheio de mágoa, que ele não ouvia a Deus. E é assim que acontece. Por isso que eu falei que nós temos que nos preocuparmos com o nosso interior. Porque Caim estava cheio de inveja, de ódio. Né? Por isso que Deus orientou, Deus falou com ele, Deus conversou com ele, olha só. Mas não o convenceu. Deus não o convenceu do que aquilo que ele estava para fazer era errado. Porque Deus, ele não quer convencer você, ele quer te avisar. Ele quer... Deus vai me convencer para mim não fazer isso com fulano. Não, Deus não convence ninguém, Deus dá livre-arbítrio. Deus dá livre-arbítrio e você que toma a decisão. Deus falou aqui com Caim, olha, disse o Senhor a Caim. Olha só que privilégio, Deus falar direto com a pessoa. Olha só, diz o Senhor a Caim, onde está o teu irmão Abel? Respondeu, não sei, sou eu tutor do meu irmão? Mas Deus fez uma pergunta, cadê o teu irmão? Deus sabia o que ele tinha feito? Sim. Sabia sim. Mas por que Deus sabia? Ele diz aqui, lá no princípio, aqui no capítulo 4, olha só, versículo 6 diz assim, olha só, quando eles deram a oferta. Então lhe disse o Senhor, mas olha só para você ver, quando ofereceram a oferta, Deus falou assim, ó, ao passo, versículo 5, ao passo que Deus se agradou de Abel, tal, da oferta, agora, ao passo de Caim e da sua oferta, não se agradou o Senhor. Porque aí Deus, então lhe disse o Senhor, Deus não se agradou da oferta de Caim, e nem da sua oferta. Então Deus falou assim, olha só, pois, versículo 5, ao passo de Caim e da sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e disse-lhe, e descaiu-lhe o semblante. Então, quer dizer, ele ficou revoltado, ele ficou cheio de ódio, ele ficou cheio de mágoa, ele ficou cheio de inveja. Então, mesmo Deus falando com ele não conseguiu vencer aquele desejo maligno de fazer o mal contra o irmão. Por isso que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Daqui a pouco eu vou falar de uma receita boa para mim e para você. Estou mostrando o relato de uma pessoa quando está cheia de fúria, de ódio, de inveja. De inveja da outra pessoa. Porque a outra está bem sucedida e ela não consegue ser bem sucedida. Porque a outra é bem casada e ela foi infeliz no relacionamento. Porque é uma promoção dentro da empresa para a pessoa e ela não
conseguiu alcançar a promoção. Porque fulano era mal sucedido na vida financeira, trabalhou, ralou pra caramba e agora é bem sucedido. Aí a outra olha e tem inveja, sente a inveja, fica com raiva. Foi o que aconteceu aqui com Caim. Ele estava cheio de ódio. E quantos nos dias de hoje não se encontra assim, meu amigo? Eu vi esses dias uma pessoa falando, eu sou motorista, estou como motorista por um tempo, até Deus colocar a mão na minha área, na minha profissão, onde eu tenho a formatura na área, que é a área de tecnologia da construção civil, gerenciamento de projetos, essa situação que depois a gente fala mais sobre isso. Então, a gente está indo, está lutando, trabalhando aí de motorista, e são muitas as pessoas que a gente ouvem coisas que eu falo, meu Deus, eu jamais pensei que dentro do coração de uma pessoa passaria isso. A pessoa falar assim, fulano vai ver, ela vai ver, ela vai pagar, vai ter que pagar tudo que fez comigo, vai sofrer aqui na terra, tudo que fez comigo, vai ver. Ele estava com a carinha lá feliz, casamento feliz, ela vai ver o que vai acontecer. Olha só, essa pessoa que falou isso estava cheia de ódio, de rancor, de mágoa. Então nós temos que ter esse cuidado, tenha esse cuidado. Guarda o seu interior, guarda o seu coração. Não deixa corromper o seu coração. Porque Caim estava assim. É tanto que eu estou falando para você, Deus estava falando com ele, não conseguiu convencer. E talvez, meu amigo, é assim, muitas pessoas, elas ouvem uma pregação, e muitas das pessoas até começam a seguir a live, e de repente sai fora. Por quê? Porque aquilo está tocando na ferida dela. É verdade, está tocando na ferida. Ela sabe que ela tem um ressentimento. Ela sabe que já falou assim, eu não perdoo fulano, eu não perdoo Beltrano, Cicrano, eu não perdoo meu chefe, eu não perdoo a minha mãe, eu não perdoo meu pai. Tem gente que fala assim, eu não perdoo a minha filha. Eu ouvi uma pessoa falando, eu não perdoo a minha filha porque o que ela fez comigo. Então se enche de ódio, de rancor. Então Deus não tem como, não tem como Deus agir. Deus vai falar, Deus vai orientar, Deus vai ensinar, mas a decisão de fazer ou não aquilo que está dentro dela é dela própria. Deus não interfere, Deus não vai impedir. Porque a Bíblia mostra aqui, olha só, Deus falou assim, então lhe disse o Senhor, quando viu o semblante dele descaído, então falou assim, então lhe disse o Senhor, porque andas irado. Olha só a conversa, Deus falando com Caim, por que andas irados? Por que você está irado? Eu pergunto a você, meu amigo, por que você anda revoltado? Por quê? Qual o motivo? Ah, pastor Leite, o senhor não sabe de nada da minha vida. Aquele meu vizinho, aquela minha vizinha, aquele fulano, aquele Beltrano. Por que você anda assim? Não há motivos. Problemas vêm para todo mundo. Eu sempre converso, falo com a minha esposa sobre isso. Né? Problemas vêm para todos, vêm para todo mundo. Vem para todo mundo. Desemprego acontece? Acontece. Dívidas pode acontecer? Pode. Sim. Pode uma hora você passar um aperto muito grande da situação? Sim. Uma hora a gente pode ser atingido de uma enfermidade? Pode. Nós estamos vivos, nós somos seres vivos. Enquanto nós vivemos neste mundo, nós estamos sujeitos aos rudimentos desse mundo. Então, por que você anda irado? Você, esposa, por que você anda irado? Ah, pastor, meu marido bebe, meu marido não sei o quê. Tá bom. Mas essa ira, essa revolta, não vai fazer mal para ele, vai fazer mal para você. Você, marido, porque anda revoltado. Essa revolta não vai fazer mal para sua esposa, vai fazer para você. Porque está dentro de você, está dentro de cada um de nós. Enquanto você se enche de ira, de revolta, sabe o que acontece? Você se torna infrutífero. É verdade.
Você empresário, você que de repente tem a sua empresa, está vendo a empresa não está dando o resultado que você quer, você fica revoltado, briga com o colaborador, briga com fulano, com ciclano, chama atenção, dá tapa na mesa. É verdade. O colaborador não alcançou o objetivo no dia, você dá tapa na mesa, chama atenção. Isso não vai resultar em nada bom. Não terá bons resultados. A tendência é afundar. É por isso que hoje Deus colocou esse propósito no meu coração. Fala para esse povo, cuida do seu interior, cuida do seu coração. Deus falou assim, porque anda irados. Deus falou para Caim. Eu digo para você, não fique irado. Antes, respire fundo. Esses dias aí atrás, eu estava com uma passageira e essa pessoa falou assim, nossa, mas o senhor é tão calmo. Nossa, o senhor é tão calmo, o senhor assim, tem um semblante calmo. E eu falei, senhor, mas só eu e Deus, só nós sabemos o que eu faço para me manter calmo. E o que o senhor faz? Eu obedeço a Deus. Às vezes eu me pergunto também, hoje teve algumas situações que eu tive que enfrentar e eu falava assim comigo mesmo, eu não vou ficar irado, eu não vou ficar revoltado, eu simplesmente vou fazer o que tem que ser feito. Então é isso que faz toda a diferença. Não seja iracundo. Há pessoas que se revoltam com tudo, a esposa que se revolta com tudo, há maridos que se revoltam com tudo. Se o filho dá um grito dentro da casa, se o filho corre de um lado para o outro, o marido já fica revoltado, a esposa. Cria um ambiente pesado, um ambiente inseguro. Sai dessa aí, meu amigo. Tira essa revolta, essa ira de dentro de você. Não vai te fazer bem. Você se torna uma pessoa indesejável, é verdade. Você pode ver, toda pessoa reclamona, toda pessoa iracunda, quando ela chega no ambiente, o ambiente fica pesado. As pessoas vão saindo de perto dela. Tá cheio de gente conversando, quando ela chega, que ela começa a falar, aí sai um, sai outro, daqui a pouco ela está sozinha. Então Deus, ele perguntou para Caim, por que andas irado? Olha só. Então lhe diz o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Olha só. A ira está dentro. Só que a ira dele resplandecia na face dele. Você já viu aquela pessoa que você olha para ela, é a raiva encarnada? Aquela pessoa que ela fala de todo mundo, mas se alguém falar algo, isso dela aqui, eu falar com ela, olha, já vira o barraco. Você já viu aquela pessoa, eu vi uma pessoa falar assim, nessas viagens aí, uma pessoa fala assim, eu não estou nem aí, eu sou barraqueira mesmo, eu quero nem saber, mexeu comigo, eu faço barraco mesmo. Gente, eu acho tão feio isso. Se eu, homem, acho tão feio, e Deus? E às vezes por motivo desse tamanhozinho. Então a pessoa vai se tornando indesejável. Ninguém vai querer a companhia dessa pessoa. Uma certa feita aí, são várias histórias que eu conheço. São várias histórias. Uma certa pessoa conversando, falando um monte de coisa. Depois a outra falou para ela assim, nossa, você já vai para o quarto casamento, quarta união. Ela falou, porque comigo é assim, eu não quero nem saber. Qualquer coisa o pau quebra. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Deus falou para Caim, você está irado,
seu semblante está descaído. Não descaia o teu semblante. As pessoas sempre vão olhar para você que tem a calma, a mansidão, o domínio próprio. Tem a presença de Deus, vai olhar, vai falar, poxa, parece que fulano não enfrenta nenhuma luta. Eu, por exemplo, eu enfrento sim muitas lutas interior, na mente, nos pensamentos, problemas, mas eu não quero que isso tire a minha tranquilidade, eu não quero ter o semblante irado. Eu posso ter o semblante cansado de trabalhar, porque a gente rala, trabalha. Sim, cansado, mas não irado. Não transparecer revolta, não transparecer murmuração, reclamação. Então, Deus fez essa pergunta para Caim. Olha só. Assim, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se procederes, olha só, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então não é, poxa, se você faz o bem, será que Deus vai ser injusto com você? Não vai, meu amigo. Se você não se provém da ira, da revolta, não machuca as pessoas, será que Deus vai deixar as coisas, os problemas destruírem você? Você vai ser aceito. Deus falou com Caim. Deus estava dando uma oportunidade a Caim. Deus estava dando aqui para ele a receita para que não viesse cometer o mal que ele acabou cometendo. Pastor, mas Deus deixou Caim matar Abel. Deus não poderia ter deixado. É o poder de decisão, meu irmão. É o livre-arbítrio. Deus ensina, Jesus mostra, mas jamais vai impedir você de fazer aquilo que é errado. Ele mostra, ele ensina. É igual o pai. Quantos pais não ensinam os filhos? Existem pais que dão o melhor estudo para o filho, tem essa condição, coloca nos melhores colégios, faz faculdade. Aí o filho toma uma decisão e faz tudo errado. O culpado é o pai? Não. É a decisão que a pessoa tomou. O pai não pôde impedir. Recentemente tem várias situações assim. O pai não pôde impedir. Deus também não vai impedir você de fazer algo errado. Ele vai orientar, ele vai falar antes. Porque ele fala, ele mostra que está errado, como ele falou com Caim. Aí ele diz aqui, olha só. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, olha só, eis que o pecado jaz à porta. Quer dizer, essa ira, essa revolta, esse semblante endurecido atrai o pecado, atrai o mal para a pessoa. Ele falou assim, se você procederes bem, você vai ser aceito. Se você me obedecer, se você obedecer a mim, se você me fazer certo, você vai ser aceito, você vai atrair o bem. Você vai atrair o bem para você, para o seu casamento, para a sua vida financeira, para a sua empresa. E é verdade. Agora, você faz o que é errado e quer receber bem, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Não está na época da gente ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não. Infelizmente, tem muitas pessoas que não gostam do que a gente fala assim, mas não está na época não, meu amigo. Você tem que acordar para a vida. Está fazendo errado, sai fora do errado. Deus deu o poder de escolha para Caim. Se você fazer certo, você vai ser aceito. Se você fazer certo, você vai enfrentar lutas? Vai sim, mas você vai vencer. Você vai sair da situação a qual você se encontra, mas faz o que é certo. Agora, se você fazer errado, optar por fazer errado, ele fala que o pecado jaz à porta. Deus, ele fala aqui, ó. O pecado jaz à porta. Se eu faço errado, eu vou atrair o errado. Eu vou atrair a minha condenação, não tem jeito. Seja na vida espiritual, seja na vida financeira, seja no casamento, na relação familiar, na relação com os amigos, no ambiente de trabalho. Aí ele vai falando aqui, olha só. Se procederes mal, todavia, se procederes mal, o pecado jaz à porta. Mas
Ele fala assim, jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas contra ti dominar. É o que eu estou falando, trabalhar no interior. Às vezes, eu vou falar uma coisa para você, não vou mentir não. Às vezes o desejo de pegar uma pessoa e tchum, né? Dá uns... Mas só que é o seguinte, cabe a gente dominar, né? Às vezes cada situação, se você dirige, você está no trânsito, meu Deus, no trânsito é mais ainda. A cada motorista aí que só Deus. E ainda muitos, às vezes o motorista, ele buzina você porque você para na faixa para outra pessoa. Ele buzina você, ele xinga você porque você deu passagem para outra pessoa, porque você fez o que é bem. E aí o que você faz? Vai responder da mesma forma? Meu amigo, pode buzinar pra caramba. Eu não tô nem aí. Por quê? Eu estou sendo perseguido porque eu estou fazendo o que é certo. Então a gente tem que dominar no trânsito, no trabalho, com a família. Não tem aquele familiar chato pra caramba? Tem. Ah, pastor, o senhor está falando isso? Estou sendo sincero. Tem, sim. Mas mesmo assim eu não posso maltratá-lo nem desprezá-lo. Eu tenho que dominar isso. Eu tenho que dominar essa ira, essa revolta, porque não vai me fazer bem. Deus falou aqui com Caim. O teu desejo será contra ti. Então não é nada de fora. O desejo de fazer o mal já estava dentro da pessoa, por causa da ira, por causa da revolta. Mas Deus falou com ele, rapaz, domina, como para você dominar. Se você não dominar, infelizmente você vai se dar mal. O pecado já da porta. Domina isso. Mas o que aconteceu? Falou, pecado traz a porta. Cumpra te dominá-lo. Nós lemos no início que ele foi lá e matou Abel. Ninguém pode dizer que Caim não teve oportunidade. Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode falar, coitado de Caim, não teve oportunidade. Tem sim. Hoje, e aonde estiver chegando essa live, essas palavras, aqueles que ouvirem e têm ouvido não só a minha live, mas como tem muitas outras por aí, muitas pessoas também pregando a verdade. Há uns que nós sabemos que não tem nada a ver, mas tem muitos pregando a verdade, falando o que é certo, chamando a atenção, chamando as pessoas a um recomeço, chamando as pessoas a lançar o velho fora, o velho homem, o velho coração, a ira, a revolta, chamando as pessoas ao novo. Eu sempre converso, tem um amigo meu, o pastor Emerson, nós sempre conversamos e sempre nós falamos o seguinte, para que o novo entre, o velho tem que sair. E é verdade, tem que sair, tem que ser arrancado. Então, não deixa que as coisas ruins permaneçam dentro de você. Volto a repetir, Deus não vai impedir você de errar, Ele vai te avisar antes. Ele não vai me impedir de errar, mas Ele vai me avisar antes. Ele avisou Caim, e Ele me avisa hoje, e avisa você hoje. O caminho que você escolher trilhar, Deus não vai impedir. Mas Ele vai exortar, Ele vai ensinar, Ele vai falar. Escolha fazer o que é certo. E como estávamos falando no interior, Jesus, agora vamos lá no livro de Marcos, Jesus nos ensina, olha só confirmando o que eu estou falando. Jesus, livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Você pode ler o do 20 em diante, só para me adiantar aqui. 24 diz assim. Deixa eu só abaixar essa música um pouquinho aqui. Deixa eu colocar aqui um fundo de oração para a gente ouvir aqui.
Enquanto isso, você abre o livro de Marcos. Você pode ler o versículo 20 em diante, que fala do poder da fé. Mas eu vou adiantar a leitura, mas tudo que eu vou falar está aqui escrito aqui. Ele fala aqui no versículo 24, no versículo 23. Porque em verdade, olha só, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas credes que se fará o que diz, assim será com ele. Então, ele manda nós tomarmos cuidado com a dúvida. Por isso que eu falei, estamos tratando do seu interior. Deus, ele falou com Caim para cuidar do coração, para cuidar do seu interior, para cumprir, fazer o que era certo. É esse o papel de Deus. O Senhor Jesus, ele está falando aqui do poder da fé, mas ele fala o seguinte, só que eu não posso duvidar. Eu não posso duvidar. Ele vai dizendo aqui, por isso vos digo, que tudo quanto pedi de oração, credes que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, olha só, contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Então, eu falei para você que nós iríamos mostrar para você sobre o cuidado do interior. Nós falamos de um homem que não ouviu o ensinamento do próprio Deus, Caim, que foi Caim, você lê lá. Deus orientou, Deus falou, rapaz, por que você está irado assim? Por que você anda revoltado? A mesma coisa eu falo, fulano, por que você anda revoltado no seu trabalho, brigando com todo mundo? Chega no trabalho com a cara fechada, esse trânsito, esse ônibus, esse não sei o quê, olha, esse metrô, isso não sei o quê, e parará. Olha, gente, eu falo, para que isso? Então, Deus falou com ele e não deu ouvido. E Deus está falando comigo e com você. Porque se eu fico revoltado de vez em quando, pastor Lei, fico. Eu sou um homem, eu sou igual a você. Não sou melhor do que você, não. Eu sou igual a você. Deus aqui agora, ele está cuidando de você e cuidando de mim também. Porque vai haver momentos amanhã que eu vou, para mim poder ficar revoltado. Mas Deus está falando assim, como para te dominar, Irlei. Como tem alguns nomes aqui. Como para te dominar, João, Denis, Alisson, a Juliana, como para te dominar. As coisas vêm, as lutas vêm, como para te dominar. Ariane, a Gonçalves, como para te dominar. Domina. Vem a vontade sim de falar falar poucas e boas. Domina. Domina, guarda no seu coração. Isso, domina isso. Não deixa sobrepujar. A Bíblia diz que o sol não pode sobrepor a minha ira. Quer dizer, eu vou ficar irado, mas eu não posso passar o dia todo irado, não, gente. Isso não agrada a Deus. Isso vai me levar a cometer coisas terríveis, tomar decisões erradas. Então, ele fala, se o meu irmão tem algo contra mim, eu vou lá e perdoa. Porque senão eu não vou alcançar o perdão de Deus, que ele fala aqui. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Então tá aí, cuida do seu interior. Lança fora qualquer tipo de rancor, de mágoa. Lança fora qualquer tipo de ressentimento, ira, revolta. Pastor Eleu, eu estou revoltado com o meu chefe. Não, ora por ele. Talvez ele esteja passando por uma situação difícil. Eu estou revoltado com o meu amigo lá no trabalho. Não fica revoltado com ele, não. Ora. Vai no banheiro, ora por ele. Fala, Deus, olha só. Olha o fulano, eu não sei o que ele está passando. Talvez esteja passando um dia mal, eu não sei. Deus, cuida dele. Faça isso. Você vai ver que você vai ter maiores benefícios.
porque Jesus recomendou isso aqui. Se você estiver orando e sentir que tem algo contra alguém, faça isso. Faça isso. Ore por ele. Alguém, pastor Lei, tem alguém que está me devendo e não paga. Ore por ele. Não julgue. Ah, mas esse é bonzinho demais, pastor. Não. Você está seguindo o que Jesus te ensinou. Se Caim tivesse seguido tudo que Deus falou com ele, Abel não estaria morto. É verdade. Só que a dureza de coração de muitas pessoas tem impedido ela de alcançar a glória de Deus. É verdade. A prosperidade, a bênção sentimental, conjugal e a transformação da vida num todo. Então, tá aí. Porque se eu não cuidar do meu coração, se eu não perdoar, eu já vi gente falar, eu não perdoo fulano, eu não perdoo. Quem está perdendo é você. Quem está perdendo é você. Não é a pessoa a qual você tem um ressentimento, não é você. Então guarda isso, limpa o seu coração, guarda o seu coração. Gente, é muito sério o que eu estou falando para você. Talvez, é o que eu digo à minha esposa, talvez esse tipo de live, ela não agrada muito as pessoas, é verdade. Porque ela sabe que parou aqui na minha live, vai ouvir a verdade. Eu não vou ficar passando pano para ninguém, não. Porque Jesus não passou pano para ninguém. Até os religiosos, até os escribas, os sacerdotes, tomaram na cabeça, meu amigo. Jesus os chamou de escribas, fariseus hipócritas. Foi isso que ele falou. Então, mas eu não posso desrespeitar ninguém, mas eu não posso deixar de falar a verdade. E trazendo para uma visão melhor. Quando eu não falo a verdade para a pessoa, é um desrespeito também. Então, perdoa. Olha, certa feita, uma pessoa, uma cidade que eu passei, eu fui missionário aí em 20 estados, né? Durante 31 anos, durante 37 anos eu estava dentro de uma instituição, e 31 anos como missionário, pastor missionário. E eu vou falar uma coisa para você, foram N casos, muitas situações que nós acompanhamos. Eu já vi pessoas sair da lama. E já vi pessoas caírem na lama e não se levantar mais. Por carregar dentro de si um ódio, um rancor. Uma certa feita, uma pessoa abriu o coração para mim. Falou, pastor Lei, hoje eu posso falar com o senhor. Mas eu não suportava nem a voz do senhor. Quando o senhor começava a pregar, me dava vontade de ir embora. Eu falei, amém. Mas foi embora? Ela, não, eu estou aqui, estou firme, o senhor sabe, sou batizada. Hoje sou batizada no Espírito Santo. Falei, foi embora? Ela falou, não, pastor, não estou entendendo. Eu falei, foi embora que eu estou falando? Sim. O espírito que estava levando a senhora a ter esse ressentimento. Era uma força do mal. Aquele ressentimento, aquela coisa, é porque ela sabia muito bem, o mal sabia muito bem, que aquela palavra ia libertar a senhora, eu falei com ela. Então, quando ele sabe que vai perder aquela pessoa, vai fazer de tudo. Então, esse tipo de ensinamento não agrada a muita gente. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quando eu voltei a fazer as lives novamente, eu tive um propósito, coloquei um propósito. Eu posso ser como Filipe. Eu posso ir ao deserto para poder pregar para um eunuco. Mas aquele que receber a palavra vai se converter ao Senhor de fato e verdade. Ah, mas eu já sou da igreja ABC, não importa. Tem muitas pessoas que estão dentro de uma placa, carregando uma placa de igreja e não é convertida.
mas a culpa não é dela, não. É a qualidade da semente que é plantada, a qualidade da palavra que é plantada. Ela vive debaixo do passapano. Nesses últimos dias, tem muita gente passando pano. Tem muitos pregadores saindo por aí, há muitos eventos religiosos, há muitos na live, na internet, há muitos indo para a feira comer pastel com as pessoas. Mas por quê? Eu vou falar uma coisa para você. Talvez muitos não gostem. Sabe por quê? 2026 é ano eleitoral. Essas aves de rapina estão saindo dos ninhos. É verdade, está saindo dos ninhos. Então, muito cuidado mesmo. E aí, se você fala a verdade, você é perseguido. Mas, gente, pouco me importa. Eu quero agradar o meu Deus. Eu quero que o eunuco, que ouvir, a pessoa que ouvir a palavra de Deus, se converta de fato e verdade. Olhe para Jesus. Eu não estou aqui chamando você para ir em igreja nenhuma. Você tem livre-arbítrio, você pode escolher a igreja que você quiser. Mas ali onde você está, seja fiel. Igreja A, B, C, aonde prega a palavra de Deus, aonde há um ensinamento, aonde as pessoas não ficam bajulando você, implorando você para ficar dentro da igreja, não. Quando se procede assim, tem alguma coisa errada. Jesus falou para os discípulos, Jesus pregou, as multidões foram embora, Jesus falou para os discípulos o seguinte: vós quereis ir também? Olha só, Jesus, o discípulo falou: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida, só Jesus. Agora, congregar é com a pessoa. Você pode escolher aonde você quiser congregar. Mas aonde você congregar, que prega a palavra de Deus de fato e verdade, seja fiel a essa palavra, porque ela que muda. Aqui, finalizando, ele fala, olha aqui, vou terminar de ler o versículo 25 e 26 do livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25, já está no 25, né? E quando estiver orando, se tendes, presta atenção, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Lembre-se disso. Deus quis dar para Caim a oportunidade. Eu creio que se Caim tivesse, naquele momento, quebrantado o coração e falado: Senhor, realmente, dentro de mim há um desejo maligno, mas tira de mim, me ajuda. Eu tenho a certeza que Deus teria feito. E assim somos nós. Não importa se você é da igreja A, B, C, E, não importa, U, não importa, L, C, não importa. Se você, neste momento que você está aí agora, você ouvir essa pregação, você dobrar os seus joelhos e falar: meu Deus, há dentro de mim um sentimento que não é bom. O meu sentimento está querendo que eu faça isso. Eu não vou fazer, me ajude. Deus com certeza o fará. Então fique aí o alerta. Fica aí o alerta. Eu tenho certeza no meu coração que essa palavra é o nosso Senhor nos ensinando. Eu falei nas entrelinhas algumas coisas, mas se você entender,
foi a pessoa certa que Deus quis que entendesse. Então, guarda isso, perdoa. Nunca mais se esqueça. Deus deu uma oportunidade. Deus deu uma oportunidade para Caim e ele não aproveitou. Deus falou com ele que ele haveria de dominar o que via sobre ele, que o desejo dele seria contra ele mesmo. A culpa não é de ninguém. Está Deus falando com ele. O teu desejo vai ser contra você, se procederes mal. Muito cuidado, gente. Sabe por que a gente está falando isso? Porque eu quero que você se converta. Eu quero que você tenha uma vida melhor. Eu quero que seu casamento seja uma benção. Sentimentalmente você seja uma benção. Profissionalmente você seja uma bênção de Deus. Eu quero que você... Eu vou falar uma palavra aqui, não é pejorativo, mas muitas pessoas não gostam que a gente fala. Eu quero que você arrebente na sua vida profissional. Você cantor, você intérprete, você um ator, você um motorista, você um diretor de empresa, você um diretor de empresas, você um gerente, você um simples trabalhador na sua área. Eu quero que você arrebente, é por isso que eu estou falando para você. Cuide do seu interior. Guarda o seu interior. O mal trabalha todos os dias para tentar contaminar a gente. E às vezes usa as pessoas tão próximas. Então guarda. Quando alguém se levantar contra você, respire fundo. Conte até 10. Se você não conseguir controlar, conte até 20. Chegou 20, não consegue controlar, conta até 30, 50, conta até 100. Mas domine-se. Cumpre a ti dominar. Vamos orar, gente? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 21 horas, nós entramos na live. E com o devocional do Salmo 121, eu vou ler o Salmo 121 com você, aí você lê na sua casa depois. E amanhã, vamos quebrar aquela religiosidade, porque existem aquelas pessoas que já fez do Salmo 23 e o 91 como se fosse uma religião. Não. Vamos, permaneça, se você gosta, tá bom, leia, mas permaneça, mas não se esqueça, vamos colocar em prática também esse Salmo 121, que é muito bom. Leia amanhã, antes de sair de casa. Eu vou ler e vou te mostrar por quê. E leia também, se assim você o quiser, leia e ora comigo agora. Vamos falar com Deus do seu jeito, não importa quem você seja. Se você sente que tem algo no seu coração contra alguém, aproveite esse momento, fale com Deus. Se você ofender alguém, fala com Deus, depois procura a pessoa. Se não der para procurar, mas pelo menos fala: Deus, eu perdoo fulano. Eu perdoo e oro por ele, oro por ela. Agora eu faço uma oração por essa pessoa que tanto me perseguiu. Vamos combinar assim? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, sabe, meu Deus, a Tua palavra afirma que o Senhor deu uma oportunidade, meu Deus, para Caim. O Senhor falou com ele: por que você está irado, Caim? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se procederes maus, o pecado já é à porta. O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominar. Meu Deus, o Senhor nos dá uma livre escolha, poder de escolha. Eu sei que existe o mal. Eu sei que algumas decisões ou palavras, meu Deus, que saírem dos nossos lábios,
ou decisões, atitudes, meu Senhor, pode ofender alguém, mas eu quero aprender a dominar isso. Fala com Deus, você aí. Deus falou com Caim, por que você anda irado? E de repente você anda muito irado, revoltado, brigão, resmungão, iracundo. De repente até os teus amigos estão desejando estar mais afastados de você. Mas Deus, ele diz o seguinte, se você fazer certo, você vai ser aceito. Fala com Deus então agora. Diga, meu Deus, eu quero mudar esse jeito. Eu quero ter mansidão, eu quero ter domínio próprio. Eu quero ser uma árvore frondosa. Eu quero ser uma fonte para jorrar do meu interior coisas vivas, águas vivas, palavras vivas, que vai ajudar as pessoas que estão sofrendo. Ó Deus amado e Deus querido, eu peço ao Senhor. O Senhor diz que se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará as tuas ofensas. Ó Deus, nos ensina a perdoar, nos mostra, meu Pai. Sabe, Jesus, tem pessoas aqui que nessa live que eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe que ela tem passado, este homem, essa mulher, meu Deus, o Senhor sabe que ela tem passado, o que ele vem passando no casamento, na vida financeira, na saúde. Meu Deus, o proceder, a obediência vai trazer o milagre, meu Pai. Vai fazer o milagre acontecer. Que haja cura nessa noite. Essa pessoa que entrou nessa live está enferma, está sentindo fortes dores na cabeça, dores estomacais, dores lombares. Meu Pai, dores lombares, meu Senhor. Deus, essa pessoa que carrega uma enfermidade que o médico falou que não tem mais jeito. Mas eu digo a você, meu amigo, Deus, ele é o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que cura você. Lembra daquele cego de Jericó que nós falamos ontem? Jesus falou para ele, o que queres que eu te faça? Olha só, que maravilha. E Jesus também pergunta a você, o que queres que eu te faça? Você que está aí na live, o Íris, ele fala, o que queres que eu te faça? A Elisane, ele fala, o que queres que eu te faça? A Rosa Maria, a Monique, meu Deus, a todos, a Lorena, meu Deus, meu Deus, a todos que estão nessa live, todos que ouviram, Deus está perguntando o que queres que eu te faça. Você fala para ele o que quer, mas ele já falou o que quer de você. Ele quer que você se arrependa e perdoe todos que ofenderam você. E o perdão dele vos alcançará. Haverá cura, libertação e livramento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Está vendo aí, gente? É fácil? Não. Mas é possível. Vamos para o Salmo 121. Eleve os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então tá aí, pessoal. O Senhor é que te guarda. Amanhã estaremos de volta, às 21 horas,
Vamos falar muito mais. Guarde tudo que foi dito a você. Guarde tudo que você aprendeu nessa noite. E uma delas, mais importante, Deus deu oportunidade para Caim. Ele apenas não obedeceu. Deus deu oportunidade hoje. Eu tenho certeza que hoje houve salvação na minha e na sua casa. Amanhã, 21 horas, de segunda a sexta-feira, a nossa live, com a oração do Salmo 121 no final. Ore amanhã, antes de sair de casa, o Salmo 121. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que o Espírito Santo guarde a sua vida. Até amanhã. Não se esqueça, pessoal, estou esquecendo de falar para você sobre o nosso livro, Por Trás da Foto. Por Trás da Foto é um livro que conta a realidade dos nossos jovens hoje e também a personagens de fé e personagens contemporâneos. É muito bom estar lá no Hotmart, o e-book chamado Por Trás da Foto, autor Irley de Souza. É muito bacana. Não foi porque foi eu que escrevi, não, mas é muito bacana. Lá você vai baixar, você vai ler e depois você vai ver. Olha, valeu a pena. Eu já li 2 vezes. Eu escrevi e já li 2 vezes. E continuo lendo. Porque a cada dia, a cada momento, aquela história é a mesma, mas passa uma essência diferente. Tá bom? @Irley de Souza, lá no Hotmart. E você se inscreva no canal. Se você salvou essa live, manda para alguém. Os trechos que você gostou, manda para alguém a oração. E amanhã estaremos aqui às 21 horas. Fique com Deus e até amanhã. Sei que tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta.